Olá a todos e a todas da disciplina de Filosofia da Educação. Este é o primeiro vídeo da primeira aula que a gente está fazendo pelo YouTube para auxiliar os alunos da turma de Filosofia da Educação, de Filosofia e Teatro, na verdade são duas turmas, na condução dessa disciplina de modo online, tá bom? Os vídeos se referem a textos que são disponibilizados no Moodle e também disponibilizados no grupo do WhatsApp de toda a sala e fazem referência às atividades que a gente vai fazer no dia. Então, esse nosso vídeo tem a ver com a nossa aula de hoje, à noite, de 26 de março de 2020. E eu vou estar disponível para todos os alunos, do curso de Teatro e Filosofia da turma de Filosofia da Educação, de 7 às 10h40, tirando dúvidas por meio do grupo do WhatsApp, e-mail e celular. E só para adiantar, este vídeo dialoga com essa aula de hoje e a presença dos alunos será posta a partir da atividade fórum que foi colocada no Moodle. Os alunos que não puderam fazer a atividade no fórum podem pegar essas questões, fazer manuscrito no caderno, tirar uma fotozinha com o celular e postar no grupo do WhatsApp, tá bom? Vale a atividade, vale a presença do dia, vale a nossa aula de hoje. Então de 7 a 10h40 a gente vai estar interagindo e esse vídeo já faz parte desse movimento, tá bom? De aprendizagem. Bom, então nossa primeira conversa, temos que nos colocar a questão da disciplina, Filosofia da Educação. Nesse sentido, eu fiz alguns slides aqui rápidos, para ajudar a gente a refletir um pouco sobre essa questão. Só lembrando que esses vídeos têm a intenção apenas de colocar o problema, fazer algumas considerações, todo o restante da aprendizagem tem a ver com os textos, com a interação que a gente vai poder fazer nas outras plataformas, inclusive pelo WhatsApp. Então, com a primeira palavra, a gente se pergunta o que é a filosofia da educação, É muito comum a gente ver por aí afora a filosofia sendo associada a outras áreas, Filosofia da comunicação, filosofia da linguagem, e o que seria uma filosofia da educação. Para tentar discutir um pouco essa questão, inclusive porque a resposta será dada por vocês, a partir da reflexão dos textos que estão disponibilizados nas plataformas que estamos usando, mas para balizar essa reflexão, a gente vai dividir o problema, Estamos trabalhando com a ideia de filosofia da educação, a gente vai analisar, nosso método de análise. O que é um método de análise? Segundo Descartes, agir analiticamente é dividir o problema em suas parcelas mais simples, para poder entendê-las e depois que entender cada parte, poder fazer uma síntese entendendo tudo. Então, nesse sentido, filosofia da educação, dividindo as partes, a primeira parte é filosofia. Então vamos nos deter um pouquinho o que é filosofia. Num outro vídeo a gente vai falar um pouco do que é educação. E no outro vídeo, ou não, porque eu posso deixar a questão para vocês, fazer a síntese, vamos falar de filosofia da educação. No primeiro momento aqui, eu queria só lembrar para vocês que essa disciplina é dada aqui no curso de filosofia, na UFT, nas licenciaturas de filosofia e teatro. E os alunos de filosofia, eles têm introdução à filosofia. E o curso de teatro, no seu novo PPC, não tem, porque eles optaram em ter filosofia da educação, porque tem mais a ver com a licenciatura. Nesse sentido, a gente tira pelo menos umas 4 aulas para fazer um trabalho como se fosse de uma introdução à filosofia, claro, sempre direcionada à questão da educação, tá bom? Então, já dividimos o problema, o que é filosofia então? Como a filosofia se relaciona com a educação, A educação é uma questão das mais urgentes possíveis para toda a sociedade, para a humanidade, para a política, e nesse sentido várias áreas compõem o arcabouço, digamos assim, de saberes que se dedica à educação. A psicologia, temos a psicologia da aprendizagem, é necessário que o professor conheça um pouco o estágio de desenvolvimento cognitivo e moral dos seus alunos para poder propor atividades, trabalhos, poder pensar a sua prática. A sociologia, que vem pensar
sobre vários ângulos sociais a questão da educação, desde uma discussão sobre a questão de classes, política, como também a questão de situar a prática educativa do professor, do educador, dentro do meio que ele está inserido, né, entender esse papel social e, enfim, o direito, várias outras áreas trabalham com isso. Isso para não falar da pedagogia, que seria a área por excelência que se dedica à educação, sobretudo à educação formal. E esses conceitos, educação formal, informal, não formal, serão temas de uma aula futura. Bom, e a filosofia então? Né? Primeiro, antes de falar na filosofia da educação, vamos entender o que é a filosofia. Né? A gente olha para a filosofia, vê um conjunto de filósofos, livros, muitos conteúdos, problemas, discussões, saberes diferenciados, e ao mesmo tempo a gente escuta se falar que filosofia não é nada disso, não é um monte de conhecimento, porém é mais uma atitude. Então a filosofia de fato é uma atitude. Etimologicamente, a palavra filosofia, né? Não sei porque eu coloquei 2 pontos aqui, mas está valendo. Filosofia, filósofos, né? É amigo da sabedoria. A origem muito conhecida na antiguidade. Pitágoras, né? A lenda que uma vez perguntaram a Pitágoras qual era o saber que ele detinha. Dentre os muitos saberes que se conhecia na antiguidade, ele disse que não possuía nenhum saber. Porém, porque na verdade ele era amigo do saber, ele não possuía o saber, ele era alguém que buscava, ele não é alguém que tinha conteúdos, né? Podemos traduzir assim, mas ele era alguém que estava sempre orientado nessa perspectiva da busca do saber, né? Então, amigo do saber. Seria uma afirmação modesta, né? Você dizer que não é filósofo, que não é um sábio, era mais ou menos isso que ele queria dizer, mas era amigo da sabedoria. Hoje em dia, obviamente, isso é entendido de outra forma. Aquilo que seria uma afirmação, digamos assim, simples, hoje em dia muitas pessoas se escondem através disso, né? Dizendo que filosofia é uma coisa que está além, não é para muitos, quando na verdade o sentido era exatamente um sentido que afastava da ideia de sábio. Uma diferença importante fazer é que da filosofia, no sentido que nós vamos trabalhar a filosofia da educação, do que é chamado filosofia de vida, que é uma certa reflexão espontânea, inclusive, que a gente tem sobre várias situações da vida, que leva a gente a ter determinadas atitudes. É nesse sentido que a gente fala de filosofia de vida, né? Então, todos são filósofos? São, mas muitos filósofos no sentido de uma filosofia de vida, que é alguma coisa, é um saber mais ou menos elaborado, que às vezes se confunde com senso comum e às vezes não é senso comum, tá bom? Se precisarem de alguma reflexão mais aprofundada disso, para a turma eu posso oferecer algum texto. E a filosofia dos filósofos especialistas, que é o que nos interessa aqui, né? Uma diferença da filosofia dos filósofos especialistas, a filosofia de vida, que se diz que todos são filósofos, é primeiro que o filósofo ele tem sempre uma metodologia clara, né? Dialético materialista, fenomenólogo, analítico, positivista, enfim, ele sempre tem uma metodologia clara. Não é uma reflexão que pode começar de uma filosofia de vida, que pode começar no senso comum, que pode começar inclusive dos pressupostos da ciência, que pode começar inclusive de outra filosofia, mas ela pode começar espontaneamente, porém ela vai ser balizada por uma metodologia clara. O filósofo especialista ele sempre tem clareza do ambiente, do modo, das ferramentas que ele está utilizando. E o filósofo especialista, ele usa essa metodologia e ele não quer inventar a pólvora, né? Então ele dialoga com a tradição, ele tem um problema e esse problema ele busca na tradição todos aqueles que trabalharam também. E ele está em contato com os filósofos contemporâneos. No nosso caso específico, na academia, a gente tem os congressos, né? E tem muitos congressos específicos que a gente vai exatamente, se encontra com pessoas que geralmente discutem as mesmas questões. Ninguém inventou a pólvora e quando a gente discute com outros, coloca à prova as nossas ideias, a gente aperfeiçoa. E o filósofo especialista faz isso. E ele possui uma linguagem conceitual, predominantemente, embora tenha alguns autores que são considerados filósofos e usam outro tipo de linguagem, o filósofo em geral é conhecido como aquele que produz conceitos.
Dermeval Saviani tem uma definição que é muito utilizada, que eu acho ela incompleta, mas que ajuda bastante, que ele diz que a reflexão filosófica ela se caracteriza sempre por ser radical, rigorosa e de conjunto, né? Radical, do latim radix, que vem de raízes, significa que a filosofia ela sempre se preocupa com buscar e ir até o fundo, né, da questão, buscar as raízes da questão. Ela é rigorosa no sentido de que ela tem uma metodologia, como nós já falamos, né? Ela segue uma certa metodologia, não é feita ao acaso, nem sempre, né? Pode começar ao acaso, mas ela é levada com um certo rigor. E é de conjunto, porque a filosofia ela por mais que existam filósofos especializando, ela é por natureza interdisciplinar, tá? E para completar essa definição de Dermeval Saviani, eu apresento aqui uma clássica do Deleuze, que está lá no Que é Filosofia, que ele diz que a filosofia é a produção de conceitos. O filósofo aqui é o pai dos conceitos. Então, quando eu penso no conceito, quando eu penso no filósofo, eu remeto diretamente a um conceito. Um está ligado ao outro, porque ele produz conceitos, né? O resultado do seu trabalho reflexivo são os conceitos, né? Bom, nesse momento, a gente tem um texto do Nietzsche, que é para balizar essa nossa primeiro momento de reflexão do que é filosofia, que é um texto em que o Nietzsche reflete sobre o nascimento da filosofia, né? Ele reflete sobre aquela frasezinha famosa, tudo é água, que aparentemente é uma passagem bem ingênua, mas que é considerado o início dessa aventura do saber que é chamada filosofia. E eu queria só abrir um parênteses aqui, que o início da filosofia não é só o início daquilo que hoje em dia chama de curso de filosofia, mas é de toda essa aventura desse modelo crítico, racional, ocidental que a gente chama de conhecimento, né? Aí é também o nascimento da ciência. A gente sabe que de todos os saberes, a maioria dos saberes sai da filosofia. Com exceção da matemática, todos os outros saberes, de uma certa forma são desdobramentos da reflexão filosófica que continua junto com esses saberes, que eles são filhos. Então, esse texto ele está lá no Ava Moodle. Esse texto está disponibilizado, posso disponibilizar também para os alunos no WhatsApp. E aqui brevemente eu só vou mostrá-lo, tá? O que fala de modo geral esse texto? A gente não vai fazer uma reflexão agora nesse momento sobre ele totalmente, né? Não vai fazer uma exegese, mas só mostrar que o Nietzsche faz uma reflexão sobre isso e coloca em xeque essa afirmação, tudo é água. Por que essa simples afirmação pode ser considerado o início dessa aventura que a gente chama de filosofia? O que fez essa afirmação, o que fez de Tales diferente dos místicos da época, que também tentavam explicar o todo? O que fez ele diferente dos naturalistas da época, que também tentavam explicar como todas as coisas aconteciam, que já entendiam sobre o movimento dos astros, já tinham sabedorias para navegação, enfim. O que isso faz, o que isso implica, né, naquilo que a gente chama de uma reflexão filosófica e que continua até hoje, tá bom? Então, essas foram as indicações, né, da nossa primeira aula online, e que eu vou ficar disponível hoje 7 às 10h40, lá no WhatsApp, por celular, e-mail, ou qualquer outra plataforma de comunicação. E esse texto a gente pode depois aprofundar discutindo nessas plataformas online, tá bom? E até o próximo vídeo. A próxima aula a gente vai continuar essa reflexão da filosofia, trabalhando não mais o texto do Nietzsche, mas um texto do Comte Sponville, que é um autor ainda vivo, que vocês encontram facilmente aí no YouTube. O texto é sobre a tolerância. Nós veremos então o que a filosofia tem a ver com a tolerância e com a educação. Grande abraço a todos e até a próxima aula.